Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Deus é maravilhoso. Curte a live, compartilha. Vamos estar orando para estar iniciando essa live. Mande essa live para algum amigo, amiga. Deus tem algo para o teu coração nessa noite. Amém? Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Flávio, paz do Senhor. Que bênção que você está aqui, né? Tem tempo que eu não faço live. Hoje eu fiz uma live cedo, né? Lá para as 1 da tarde. E agora eu também estou fazendo, né? Gente, acho que tem quase um mês. Vamos colocar aí 15 dias, 20 dias sem live, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Estava na roça, lá não tem internet. O lugar que tem internet, muitas das vezes, não dá para fazer live, né? Por causa do barulho. E também, às vezes, a internet é muito ruim. Então, é isso, gente. Mas, vamos estar falando hoje, né? A palavra de Deus em Salmos. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu estou sempre aqui falando, né? Sobre a volta de Jesus e sobre Davi. Salmos, né? Para a glória de Deus. Eu tô bem, Flávio. E você? Como que você está? O Marco aí também, né? O profeta Marco. Muito obrigada, viu? Meu amigo, né? Que bom, gente. Que bom que vocês estão aí. O João Pedro também. Tem muito tempo que eu não vejo a live dele, né? A paz do Senhor, viu, João? Nossa, gente. Que bom que vocês estão aí. O Henrique também, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é fiel. Obrigada, viu, João? Muito obrigada. Amém. Eu creio nisso, viu? Profeta Marco. Amém, viu? Meu amigo também. Gente, vamos estar orando para estar iniciando essa live, né? Para a glória de Deus. Flávio falando que tá bem, né? Passando por alguns problemas. Mas em nome de Jesus eu vou vencer, amém. Eu também creio, Flávio. Também tô passando por algumas coisas, mas no fim, né? Tudo dá certo. Jesus é bom, a gente não pode desistir, né? Da caminhada com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E é isso que importa, né? Por mais que tenha problemas, dificuldade, a gente tem que continuar firme. Acreditando, né? Perseverando. Com fé, né, na palavra, no Senhor, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Verdade, viu, profeta Marcos? Sem
lutas não há vitória. É verdade. Depois da luta sempre tem a vitória, né? Dada por Deus. Deus é maravilhoso. Deus acima de tudo e de todos. É verdade, viu, Flávio? É verdade. Deus não dá a gente um fardo que a gente não consegue carregar, né, profeta? É verdade. Vamos orar, gente? Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Desde já, Pai, te agradeço pela vida, pelo fôlego de vida, pela esperança, Deus, que temos em Ti, na volta do Senhor Jesus, na Tua palavra, na Tua promessa. Obrigada, Jesus, por mais um dia na Tua presença, por mais uma oportunidade, Deus, de falar do Teu nome, de falar a Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por cada amigo, por cada amiga, por cada ouvinte que já se encontra aqui, Deus, por cada pessoa, por cada vida, por cada alma, Jesus. Eu te glorifico por tudo, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Tu és bom, tu és misericordioso. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Perdoa, Jesus, porque muitas das vezes era para a gente fazer rápido, já, mas nós acabamos que esperamos, Deus. Mas graças te damos pela força, que por mais que a gente se encontra cansado, sobrecarregado, o Senhor é a nossa força. E eu te glorifico por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Vamos para a palavra? Eu ia pregar hoje, gente, mais cedo, Salmos, e acabou que eu sou assim, né? Deixo Deus sempre conduzir a live. E acabou que eu fui falar de Jó, e a gente acabou passeando a palavra de Deus, a Bíblia, né? E falamos de vários e vários assuntos, temas, né? Que com certeza algumas pessoas, né, precisavam ouvir naquele momento. Mas agora, gente, vamos meditar no livro de Salmos, né? Falar um pouquinho da palavra de Deus em Salmos. Para quem também não sabe, né? Eu falo muito de Davi. Por que, Ana, você pegou esse tema para falar? Por que você pegou Davi como referência? Porque o próprio Deus, gente, na tua palavra fala que Davi era o homem segundo o coração dele. Se Deus, que é santo, não erra, não falha, não peca, é todo poderoso, sem variação de dúvida, sem confusão, é o Senhor que falou que Davi era segundo o coração dele. E eu não vou falar de Davi também. Claro, Davi pecou muito, errou muito, falhou muito. Mas Davi também teve uma diferença muito grande, né? Dos demais. Qual foi essa diferença, Ana? Ele não desistiu da presença de Deus. E hoje eu falei muito sobre isso, né? Na live de tarde, 1h da tarde. Falei, gente, não desista da presença de Deus. Tem muita gente desistindo do meio do caminho. Tem muita gente parando, né, de servir a Deus, de fazer a obra, por se achar pecador demais, por se achar aquele homem que erra, aquela mulher que erra demais. Gente, se nós formos olhar os nossos defeitos, a gente não faz nada. Se a gente for olhar para nossas debilitâncias, para as nossas fragilidades, a gente não faz nada para Deus. Sempre daremos desculpa para não fazermos a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor ela não pode parar. E por mais que pecamos, falhamos, erramos, Deus continua sendo o mesmo. E a Bíblia fala, né, que quando você prega, quando você fala, você não faz isso para agradar o coração de pessoas. Quando você prega, quando você fala de Deus, isso agrada o coração de Deus. Isso faz o que o coração de Deus deseja. Talvez você fique aí calado, sem falar a palavra, ou calada,
sem falar a palavra de Deus, por vergonha ou por medo, por se achar que não sabe, por se achar menor, enfim, seja lá o que for, errado, errada. E tem gente perecendo, indo para o inferno, porque não ouviu a palavra de Deus por meio da sua vida, porque você não deixou Deus fazer de você uma fonte para conectar com outras pessoas, porque você não deixou ser ferramenta de Deus na terra. Quando você fala, a Bíblia chama nós de atalaia de Deus, aquele que fala, aquele que prega as boas novas, aquele que prega a verdade, que liberta muitos da mentira. Então não se cale, não deixe de falar a palavra de Deus. Por mais indigna que muitas das vezes você se acha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus fosse olhar a terra hoje, caçar perfeição aqui, não acharia. Como não encontrou, a Bíblia fala, gente, que ele olhou para a terra, não achou um justo sequer. Não achou ninguém. E a Bíblia fala claramente que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ana, como eu me torno um adorador? Como eu me torno uma adoradora? Deixa eu te falar uma coisa. Se você pecar hoje e você desistir de Deus hoje, acabou para você. Mas se você peca e você se arrepende hoje, você alcança misericórdia. Ana, peco demais, falho demais, erro demais. Eu já falei com vocês aqui. Escute a live para não achar que eu estou fazendo apologia para o pecado. Pelo amor de Jesus Cristo, não confunda os assuntos. Eu quero te falar uma coisa aqui, claramente. Se você ficar procurando o momento certo, eu preciso me preparar, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. O próprio Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. E quando eu leio essa palavra, sabe o que eu entendo? Sabe o que o Espírito Santo já falou comigo? Não é sobre bens materiais. Não é sobre você levantar da sua cama e ter que ir trabalhar. Não é sobre você comer, beber, sei lá, fazer os seus afazeres da vida. Não é isso. Quando Jesus fala, sem mim nada podereis fazer, é para agradar o coração de Deus. Não tem como você agradar o coração de Deus quando você peca e você não pede perdão e não deixa, porque acha que não merece mais nada. Porque muitas das vezes Deus quer te perdoar, Deus até mesmo já te perdoou, mas você não se perdoa. Como que é isso? Mais cedo eu preguei, gente, o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o meu irmão se eu não me amo. E hoje, agora Deus está queimando meu coração aqui agora. Como que você quer que Deus perdoe o seu irmão? Como que você quer que Deus te perdoa, sendo que você próprio não se perdoa? Como que é isso? Como que é isso? Como que você quer que Deus perdoe você? Que Deus perdoe a sua família, o seu próximo, sendo que você próprio ou você própria que está aqui não se perdoa. Filho, filha de Deus que está aqui, escuta isso aqui. A Bíblia diz claramente que aquele que não perdoa o irmão, Deus também não vai perdoar. Mas a Bíblia já é clara, o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu também não me perdoo, eu estou quebrando princípios. Não adianta você falar, não, perdoa ele, sendo que você não se perdoa. Eu perdoo ela, sendo que você vive numa culpa infernal dentro de você. Você tem o peso da culpa na sua vida, pelo amor de Jesus Cristo. Deus está me mandando dizer aqui, gente, arranca essa culpa da sua mente hoje. Arranca essa culpa hoje do seu coração, porque se você não se perdoa, você não vai aceitar o perdão de Deus. Porque quem reconhece, eu falei isso aqui mais cedo, quem reconhece o amor de Deus é só quem aceita o amor dele.
Quem não aceita o amor de Deus não compreende, não entende. Mas quem entende, compreende o amor de Deus é aquele que aceita. E hoje o tema esta noite o tema é esse. Se você não aceitar o perdão de Deus, como que você vai ficar repetindo essa oração? Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Deus já te perdoou, filho. Deus já te perdoou, filha. Pelo amor de Jesus Cristo, gente, vamos parar de ser hipócritas. Da onde que nós queremos enganar quem? Enganar a Deus? Não tem como. Não tem como enganar a Deus. Você precisa ser liberto desta culpa, filho. Você precisa ser liberta, filha, desta culpa. Você precisa se perdoar para receber perdão de Deus. Se quando você aceitar o perdão dele, você vai entender esse perdão. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Nós vamos falar agora sobre Davi. E pensa num homem que pecou. Talvez alguns que estão aqui na live não passam nem perto dos pecados que Davi cometeu. Deixa eu explicar só, resumindo aqui para não estender a live. Davi foi um homem que cobiçou a mulher que não era para ser cobiçada. Porque não era dele, era do amigo dele. Daquele que estava à frente da guerra, homem de guerra. E Davi, gente, deixou isso ser gerado no seu coração e consumido com as suas próprias obras, com as suas próprias mãos. Davi manda chamar a mulher, deita com a mulher, depois descobre que a mulher está grávida, e aí quer esconder o que não é filho dele. Manda o homem lá deitar com a mulher, mas não dá certo. Aí sabe o que Davi faz para tampar o pecado? Davi manda o homem ir para a frente da guerra para ser morto. Davi não foi aquele que matou com as suas próprias mãos, mas foi aquele que mandou outro matar com as suas próprias mãos. Olha para você ver como que foi grave que Davi cometeu. Talvez alguém que está aqui não é assassino. Talvez alguém que está aqui nunca não sabe nem o que quer matar a gente. Não sabe nem o que quer mandar matar. Mas deixa eu te falar uma coisa, este homem cometeu essas coisas. Só que eu preciso também te alertar uma coisa aqui, querido, querida. Ele se arrependeu disso. Essa iniquidade, ela não ficou coberta para sempre. Sabe quando alguém quer cobrir algo com a peneira? Já viu aquele ditado? Cobrir o sol com a peneira, você vai queimar da mesma forma. Porque peneira não tem como. Peneira, ela tem buraquinhos, ela vai queimar você também. Mas a iniquidade de Davi, vamos supor aqui, ó, que aqui é a iniquidade. E aqui, ó, é quando a gente quer se esconder a iniquidade de Deus. Davi não deixou a iniquidade coberta para sempre. Quando Deus usa o profeta Natan para falar com ele dos seus pecados, das suas iniquidades, Davi, abre o teu coração para Deus. Rasga a sua alma para Deus, o seu coração para Deus e fala: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. E ali começa o processo de pedir perdão dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu já preguei muito isso aqui também, gente. Há uma diferença de pecado e de iniquidade. Pecado é pecado, todo dia você peca, nem que seja de pensamentos, sentimentos. Você precisa ter uma intimidade com Deus, que você tem que orar todo dia pedindo perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala que nós foi concebido desde do ventre da nossa mãe, desde as suas entranhas lá, nós já foi concebido em pecado. Nós veio do fruto do pecado, que é Adão e Eva. O pecado já está entranhado em nós. Por isso temos que ter uma intimidade com Deus, que a gente tem que se arrepender todo dia pensando ou sentindo coisa ruim ou não. Mas iniquidade é aquilo que você faz e você não se arrepende mais. Iniquidade é aquilo que está tapado, porque você cobre para Deus não ver. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Para Deus nada é encoberto. Para Deus tudo está nu. Tudo está patente aos seus olhos, ele vê tudo. Vê tudo.
recebi de Deus. Nós estamos aqui nessa live agora, mas Deus está assuntando todas essas lives que está acontecendo nesse exato momento. Para Deus não tem nada encoberto. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Vamos ler os salmos aqui, gente. Para a glória de Deus, Salmos 120. Nós vamos falar sobre mentiras aqui hoje. Olha o título. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Nada está encoberto para Deus. Nada. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Uma pergunta, Davi fazendo. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Eu vou explicar isso aqui tudo para vocês. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Vou explicar isso aqui para a Bíblia interpreta. Todas as pessoas que lêem a Bíblia interpretam de um jeito. Mas tem um jeito que vai glorificar o nome de Deus. E esse jeito não se interpreta com conhecimento teológico de faculdade, bacharel somente, não. Esse conhecimento, ele vem do alto. Ele vem do Espírito Santo revelado para cada um, conforme os corações precisam de ouvir. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo para que ele interprete a palavra de Deus para a sua vida. Aquele que não tem a palavra de Deus no coração, ele perece. O conhecimento que a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, se eu não me engano, ou capítulo 6, não é do conhecimento humano, filho, filha. É conhecimento que vem do alto, que vem do Espírito Santo. O meu povo perece por falta de conhecimento. A geração de hoje é farta de conhecimento. Sabe falar latim, hebraico, grego, aramaico, tudo que é palavras, idiomas bonitos. Mas o povo não tem relacionamento com Deus, não busca a presença do Espírito Santo. Não tem relacionamento com o Espírito Santo, não adianta nada. Deus tem queimado isso no meu coração esses dias sem internet. Filha, como eu vou falar com a minha igreja se o meu povo não relaciona comigo mais? Se o meu povo não busca a presença do Espírito Santo mais, a minha presença? Já viu aquele ditado que o povo fala? Não é Deus mais que usa a pessoa quer usar a Deus, só que eu vou falar um negócio com você aqui. Cuidado, cuidado. Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas cuidado com isso. Você acha mesmo que um Deus todo-poderoso vai deixar um ser humano falho, pecador, errante usar ele? Meu filho, você está enganadíssimo. Se Deus quiser, ele usa até a mula, como ele usou a mula para falar com Balaão. Se ele quiser, ele usa quem ele quiser. Mas Deus não é usado por ninguém. Deus é santo. A Bíblia fala para a gente comunicar, falar, chegar para perto dele. A gente precisa buscar santidade. Porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Você acha mesmo que qualquer pessoa, qualquer errado que tá aí falando, pregando as coisas, heresia pura, vai usar a Deus? Você acha mesmo que Deus é usado? Que Deus vai se submeter a um papel desse? Se lá em Efésios capítulo 6, do 10 em diante, vai dizer claramente: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós.
Mas antes de falar de resistir ao diabo, está falando submetei-vos a Deus. Submeter a Deus é saber que Ele está acima e você embaixo. Submeter a Deus é saber que Ele é grande e você é pequeno. Submeter a Deus é entender que temê-lo não é ter medo dele, é saber que ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Como foi o comentário aqui do irmão Flávio, que eu nem sei se ele está aí mais, e que o TikTok nem deixou porque ocultou, mas como a plataforma é minha, eu consegui ler. Mas verdadeiramente, esta frase não é do Bolsonaro. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Meu querido, minha querida, Deus está acima de tudo e de todos. Não é Brasil que está. Não é Brasil que está. Quem é você, minha querida, que não pode glorificar a Deus? Você é ser humano vivo. Você está vivo ainda. Você está vivo ainda. Se você está aqui agora respirando com fôlego de vida, é por causa da misericórdia de Deus. Você precisa glorificar Ele. Você precisa glorificar a Ele. Você precisa falar com Deus. Deus, eis-me aqui. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Será que você vai servir a Deus só quando tudo vai bem? Ou você vai servir a Deus também quando as coisas não estiverem tão bem? Decide hoje. Vamos para a palavra. Olha aqui, ó. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha Davi falando com Deus, gente. Isso aqui é intimidade. Quem aqui, quando está triste, angustiado, começa a dar a louca e fala pro vizinho, e fala pra mãe, e fala pro pai, e fala pro irmão, fala pro marido, fala pra esposa, pro namorado, namorada, seja lá quem for, mas não consegue falar com Deus. Quando ajoelha, já levanta. A fadiga é tanta que não consegue comunicar com Deus. Tem algo errado. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa fazer isso aqui, ó. Ó. Na minha angústia, quando eu estiver angustiado, triste, clamei a quem? Eu clamei a vizinho? Eu clamei a irmão ou qualquer quem que seja? Não. Davi clamou ao Senhor. Você precisa clamar ao Senhor. Vai ter certas situações na sua vida que é só Deus. Ninguém pode fazer nada. Às vezes você vai contar para alguém, alguém vai até zombar de você, ou te dar uma palavra para te desmorecer ainda mais. Não tá fácil para ninguém. Tá complicado demais. É assim que muitas das vezes você vai escutar. Porque hoje é muito raro. Você pode contar no dedo, filho. Você pode contar no dedo, filha. Quem está verdadeiramente tendo um relacionamento com Deus. Só tem pessoas que mentem para si mesma. Que disse que tem Deus, que é evangélico, é cristã, seja lá o que for que ele fala. Que tem Deus na vida, que Deus está com ele, que Deus está com ela. Mas que quando você chega para conversar, ele só fala asneira, só coisa que não presta. Só palavras de desmotivação, sendo que a Bíblia tem palavras de motivação, de exortação. E quando a palavra de Deus fala sobre exortação, não é você xingar alguém. Não. Exortar alguém é voltar o seu ânimo. É sacudir aquela pessoa para ela acordar. E não para matá-la. E não para jogar ela no buraco. No buraco muitas pessoas já estão. A palavra de Deus, ela é para te dar ânimo, filho. É para te dar ânimo, filha. Claro que algumas palavras vêm para te chamar a atenção. Para ver se você acorda para a vida. Para ver se você larga certas coisas que estão te afastando da presença de Deus. Certas coisas que estão te deixando cada dia mais distante do Senhor. Mas palavra de Deus nunca para te matar. Palavra de Deus muitas das vezes te fere. Mas no final também ela cura. O mesmo poder que ela tem para te ferir, ela também tem o mesmo poder para te curar.
A mesma palavra que tem o poder de te incomodar. Que diz a palavra, né? Que ela entra dentro da divisão da alma e do espírito. Ela te fere, mas ela te cura. A Bíblia também fala que ela tem o poder de entrar nas juntas, que é no físico, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então ela tem poder de te despertar para a vida, para a realidade da vida, porque a vida não é um morango. Mas a palavra de Deus não é para matar ninguém. A palavra de Deus é viva e eficaz e faz aquilo que o coração de Deus deseja e não o que o da Ana deseja, ou fulano A, fulano B deseja, mas que o coração de Deus deseja. E o coração de Deus deseja que todos sejam salvos, que todos venham a se arrepender-se dos seus pecados, das suas iniquidades, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda Ele não voltou, enquanto ainda eu e você tem oportunidade de se achegar para perto dele. Ele está prontíssimo. Deus já nasceu pronto. Deus sempre foi pronto. É nós que temos que estar pronto um dia para ficar perto dele. Porque para ficar perto dele, ele requer santidade. Porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Forte isso, né? Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? E aqui tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Que língua enganadora, língua mentirosa vai acrescentar para Deus? Fala comigo. Você acha mesmo que Deus está procurando língua que mente? Que engana as pessoas? Não. Deus é a verdade. Sabe quem é o pai da mentira? Diz o livro de João. O pai da mentira é o diabo. E a Bíblia fala claramente ali que quem mente é filho de quem? Do diabo. Tá na Bíblia. Só você ler. Você acha mesmo que língua enganadora vai dar alguma coisa a Deus ou vai acrescentar algo para Deus? Não. Não acrescenta nada. Não dá nada. Não faz nada. Não faz diferença nenhuma para Deus. Deus, na verdade, odeia a língua enganadora. Abomina língua enganadora. Língua que mente. Já ouviu alguém falando assim: ah, fulano tem problemas com mentira. Nossa, fulano é gente boa demais, mas ele mente. Como que é isso? Eu fico me perguntando, gente, como que alguém é gente boa e depois ele vem falando que ele mente? Que gente boa é essa que mente? Como que é? Me explica. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, eu quero que você coloque sua mente para raciocinar. Deus te deu um cérebro para você pensar. Nossa, fulano é gente boa demais, mas ele mente. Como que é isso, Deus da glória? Eu fico imaginando, gente. Que gente boa é essa que mente? Se ele fala mentiras para você, de você também ele fala mentiras para outro. Ou para outra. Raciocina, filho. Raciocina, filha. A língua enganadora, que engana as pessoas, não acrescenta nada na sua vida. Se afaste dessas pessoas. Ah, eu não gosto de desagradar ninguém. Mas você gosta de desagradar a Deus, né? Não gosta de desagradar o amigo, a amiga, que mente, mas consegue desagradar o coração de Deus, porque tá ouvindo mentiras
E quem ouve mentiras vai corromper os seus bons costumes. A Bíblia já é clara que as más amizades corrompem os bons costumes. E ali fala de alguém que mente. Como é que você convive com um mentiroso? Como é que você convive com a mentirosa? Não tem como. Não tem como. Olha aqui, gente, ó. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. É assim que essas pessoas são comparadas. Essas pessoas têm o poder de estragar a vida de pessoas. Você sabia que um levantar falso testemunho, uma mentirinha de brincadeira, pode acabar com a família, pode acabar com a vida? Eu já ouvi assuntos, eu já sei de histórias que pessoas foram destruídas por causa de uma mentira. Tem pessoas que estão até mesmo na prisão por causa de uma mentira. Você acha mesmo que alguém que é advogado na terra e que defende causas mentirosas, você acha que naquele grande dia, no juízo final, não vai ter consequência para esse advogado que está defendendo uma causa mentirosa, está fazendo o papel do diabo na terra? Porque é o inimigo que defende causas mentirosas aqui. É ele que bate no peito para defender os seus mentirosos da terra. Cuidado. Eu falei com vocês no começo da live que essa live seria um norte para sua vida. Você precisa despertar. Eu não tô olhando números de live, se tem 50, se tem 70, se tem 80. Se tem uma pessoa aqui que tá entendendo o que eu tô falando, eu já estou bem. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou, que é pregar a verdade, a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em nome de Jesus Cristo. Como podemos bater no peito? Fazer todo aquele trabalho de estudar. Você é advogada. Você é advogado. E pegar causas mentirosas. Como que é isso? Defender mentira? Defender gente que rouba, que mata, que difama, que calúnia, que defrauda, que tira do outro. Como que é isso? Tem gente que tem o maior orgulho, batendo no peito. Eu sou advogado. Sabendo ele a responsabilidade que é. Tem outras, né, mulheres? O maior orgulho, eu sou advogada. Tá defendendo causas verdadeiras? Ou tá defendendo causas mentirosas? Isso vai ter peso no grande dia do juízo final. Não tô falando essa palavra aqui à toa. Deus está falando com alguém aqui. Se você tem um filho que é advogado, uma filha que é advogada, dá conselho para ele. Dá conselho para ela. Se você conhece alguém que é teu amigo, dá conselho para ele. Dá conselho para ela. Em nome de Jesus. Porque você sabia que o que Jesus faz hoje também é ser advogado? Naquele grande dia, ele vai ser juiz, ele vai vir para julgar a terra. Povos, nações e línguas. Tudo que é tipo de gente. Mas hoje, ele é o seu advogado. Ele é o meu advogado. Ele é o nosso advogado. Todos aqueles que crê em Jesus Cristo, crê no seu testemunho,
que foi ter morrido naquela cruz, na cruz do Calvário, para te salvar. Crê na salvação por meio dele. Crê que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é seu advogado. E ele defende causa verdadeira. Ele não veio para defender mentiroso, enganador, que difama, que rouba, que mata, não. Ele veio para defender a causa do Pai, da verdade em vida, da justiça em vida. Oh, aleluia. Eu tenho que falar isso aqui, gente. Eu vou pregar ainda, calma aqui. Jesus está neste exato momento. A Bíblia me dá respaldo para falar isso aqui. Neste exato momento, rogando, orando por mim e por você, pedindo ao Pai, que é Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos ajudar a mudar de vida, para nos dar o Espírito Santo dele, habitar em nós, para ministrar palavras como estas, de despertamento para a vida, para a realidade da vida, para falar a verdade, para pregar a verdade contra a mentira. Oh, aleluia. Só tem o José aqui, Santos, comigo, dizendo amém, mais ninguém. Em nome de Jesus Cristo, gente, entende essa palavra. Essa palavra é direção para algumas pessoas aqui do céu. Deus é o seu advogado, filho. Ele te deu o filho dele, Jesus Cristo, para ser o seu advogado, filha. Não brinque. Não brinque com esta responsabilidade. Gente, advogado, advogada, humanamente falando aqui da terra, eles têm uma responsabilidade tão grande. E alguns está igualzinho o Satanás na terra, defendendo mentiras, com unhas e dentes. Eu tenho que ganhar essa causa. Eu tenho que ganhar essa causa. E mentiras em cima de mentiras. E mentiras em cima de mentira. Pensa naquele grande dia. A conta que vai ser para esta pessoa. Ah, Ana, mas é o meu trabalho. Ah, Ana, mas é minha profissão. Deus não te chamou para ser profissional da mentira. Deus te chamou para ser profissional da verdade. E a minha profissão, meu querido, é pregar o evangelho, a verdade da vida. E eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Olha aqui o 5 para vocês verem. Salmo 120. Ai de mim. Este é o homem segundo o coração de Deus falando. Ai de mim. Que peregrino que ando em Meseque. Essa cidade era uma cidade mal vista pelos olhos de Deus. E habito nas tendas de Quedar. Quem sabe a descendência de Quedar também era pessoas maus aos olhos de Deus. Olha para você ver. Aqui está a resposta para pessoas que andam com mentiroso e com mentirosa e que fala que não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas usando a palavra de Deus para respaldar isso. Falando que Jesus andava com Judas. Não. Judas que andava com Jesus. Ele mesmo fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é ir na minha frente. É seguir eu aqui, ó. É atrás de Jesus. Judas seguia Jesus. Mesmo assim, não se arrependeu, não se converteu, fez o que fez e deu no que deu. Não é sobre ele que eu vou pregar aqui hoje. Eu tô pregando sobre aquela pessoa que anda com o mentiroso, com a mentirosa, com a pessoa que faz coisa ruim, faz coisa mal e respalda com a Bíblia falando que que Judas andava com Jesus. Ou que Jesus andava com Judas. Cuidado! Cuidado! Porque Jesus não andava atrás de Judas. Jesus não fazia o que Judas fazia. Jesus era diferentíssimo
de Judas. Não é nem comparado. Cuidado. Cuidado. Oh, ai de mim, que peregrino. Esta palavra é que ando. Peregrinar é andar na terra, andar com pessoas, perto de pessoas. Ó. Que peregrina em Meseque, em lugar mau. Cuidado dos lugares também que você vai. Jesus está falando aqui hoje, gente. E habitos nas tendas de Quedar. Cuidado com quem você tem andado. As companhias que você tem andado. Eu não estou falando do mentiroso ir na sua casa. Eu estou falando de você, crente, que vai na casa do mentiroso. Ah, gente, isso aqui vai pegar muita gente aqui dessa live. Eu não tô falando que alguém ruim pode bater na porta da sua casa e não ir na sua casa. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de você que vai lá. Eu tô falando de você, homem de Deus. De você, mulher de Deus. Que conhece a verdade. Que prega a verdade. E que vai lá no lugar da mentira. Que vai lá no lugar do mal. Muitas das vezes vai no boteco com desculpas que tem amizades lá. Eu tô falando de você que muitas das vezes vai na casa da pessoa que é declarado que mata, que rouba. Cuidado com esses lugares. Porque se acontecer algo e te matar ali, foi uma brecha que você abriu. Porque você está no lugar do mal. Lembra do Salmo 1? Para não andar no meio da roda dos escarnecedores. Gente, isso aqui é muito forte. Eu não ia pregar isso aqui, gente. Mas eu tenho que falar isso aqui, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem pessoas declaradas que é do diabo. Tem pessoas declaradas que é do Satanás. Tem pessoas declaradas que faz obras para ele. E você vai lá? Sério isso? Sério que você tem que habitar na casa do cão? Sério mesmo? Que você vai lá e bate no peito? Deus está comigo, sendo que Deus não te mandou ir lá? Olha aqui, eu vou repetir de novo. Ai de mim, que peregrino em Meseque, cidade mau, e habito nas tendas de Quedar, homem mau. Cuidado para ficar usando a Bíblia sem interpretação, sem ter a luz divina do Espírito Santo e começar a declarar até mesmo maldição sobre a sua vida. Eu preguei isso aqui cedo, falei com vocês assim, ó, está na Bíblia. Eis que o Senhor coloca diante de vocês todos os dias a bênção e a maldição. A qual você escolher, o que você vai ter. Se você escolher a bênção, você vai ser abençoado. Mas se você escolher a maldição, você vai ser amaldiçoado. Para de usar a Bíblia. Para de usar pessoas da Bíblia para respaldar erro teu, filho. Para respaldar a falha tua, filha. Em nome de Jesus, deixa Deus te tratar. Porque quando acontece certas coisas na sua vida, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo lá, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. Confusão aqui, confusão lá. Pessoas falando do teu nome. É por causa que você não se submete à palavra de Deus. Você não se submete a Deus. Quer fazer as coisas do teu jeito. Quer fazer as coisas do seu próprio entendimento. Quer fazer as coisas conforme você acha que é. Eu tô com Deus, Deus está comigo e pronto, acabou. E dane-se quem tá falando o contrário,
Deus só está com aquele que obedece Ele. Deus não é culpado de vida ruim de ninguém. Isto são escolhas, muitas das vezes, nossas. Se você muitas das vezes chora, padece, ok. Mas se você vive chorando, padecendo, sendo destruído na alma, nos seus sentimentos, sem razão, isso é desobediência à palavra de Deus. Deus não tem responsabilidade com gente desobediente. Sabe quem é pai dos desobedientes? O diabo. É pesado isso aqui, né? Nossa, sou filho do diabo, eu sou filha do diabo, é? Porque você desobedece? A Bíblia fala claramente que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta nada você não obedecer a palavra e depois querer jejuar 50 dias. Só no pão e na água. Não adianta nada você fazer esses sacrifícios de tolo, como diz Eclesiastes capítulo 5. Esses votos de tolo, sacrifícios de tolo. Era só você obedecer. Era só você não andar. Era só você não ir. Gente, eu tenho que contar um testemunho aqui breve para me terminar essa pregação. Deus usou pessoas para falar comigo, não anda com fulano. Deus me mostrou em sonhos para não andar com ciclanos, com beltranos. E eu teimosa, não posso, vai ficar com raiva de mim. Ai, não conseguia falar não para pessoas, para amigos, amigas. E aconteceu assim, gente, do nada, assim, ó. Foi acontecendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, sumiu tudo. Foi aquele choque, assim, de realidade. Foi aquele punk, eu falei, uai, por que fulano parou de conversar comigo do nada? Por que fulano fez isso comigo? Por que fulano não me chamou para o seu casamento? Por que fulano não me chamou para ser a madrinha, sei lá, ou pelo menos a visitante da festa? Foi aquele negócio, sabe quando a vida te dá tapas na cara? Foi desta forma. A vida começou a me dar tapas na cara, figuramente falando, para mim entender que era melhor eu obedecer do que eu sacrificar. Porque muitas amizades minhas, eu ia, conversava, falava coisas boas, e muitas das vezes eu saía de lá destruída, sentimentalmente, emocionalmente falando, porque a pessoa só falava coisa ruim, coisa que não presta, para me deixar para baixo, e eu ali alimentando aquela amizade, alimentando, e Deus falando, sai fora disso. Eu não te quero neste lugar mais. Eu não te quero mais com estas pessoas. E eu ali alimentando. Quando eu fui ver, eu já estava, bem dizer, morrendo em vida. E Deus tirou tudo assim, ó, de uma vez, sem eu nem entender, para mim compreender esta passagem, que é melhor obedecer do que sacrificar. Se eu tivesse obedecido a Deus, eu não ia ter uma decepção tão grande. Se eu tivesse escutado o que Deus estava falando comigo, eu não tinha achado que pessoas parece que esqueceram de mim, abandonaram-me. Hoje, gente, eu falo aqui tranquila, mas quantas noites chorei, sentindo rejeitada, abandonada pelas minhas amigas. Família, muitas das vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma intimidade tão grande com Deus. E permita-se ouvi-lo. Quando Ele falar contigo, não rejeite o que Ele está falando com você. Não jogue fora o que Deus está falando contigo. Aceite. Aceite o não de Deus, porque Ele sabe o porquê do não. Às vezes você só quer o sim, sim, que Deus deixa, que Deus faça. Mas Deus muitas das vezes quer que você espera o não
não faça isso, não vai nisso, sai deste lugar, abandona isso, abandona aquilo, e você desobedece. E quando mais você desobedece, mais desestruturado e desestruturada você fica. Então obedeça a Deus em nome de Jesus. Maria de Luz, muito obrigada por partilhar a live, viu? Olha aqui, ó, versículos 6 e 7 para terminar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Gente, olha o que o salmista está falando aqui. Eu vou repetir isso aqui de novo. A minha alma, ele tá falando tipo assim, eu prestando a minha vida, que a alma diz muito sobre vida. Se mudar essa palavra, a minha alma, é a minha vida. Bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ficar no lugar de guerra. Ficar num lugar que só tem confusão. Davi estava falando isso. E Deus não queria ele assim. Ana, mas ele lutava, ele era guerreiro. Claro que ia ter guerras. Mas não era sobre isso que Deus estava falando. Deus está falando, gente, que há muito tempo. Tem o tempo de você viver muitas das vezes nessas situações. Mas não é de você ficar ali o resto da vida ou muito tempo, não. Ele está falando aqui claramente, ó. A minha alma bastante tempo. A palavra bastante aqui também se resume, sabe o quê? Uma vida inteira. Quase uma vida inteira. Ou até a minha velhice. Ficou velho em lugar de que havia confusão, que não tinha paz. E Deus não queria isso para ele. Deus muitas das vezes não quer isso para nós. Ó, olha o 7 para terminar, para nós orar, para a gente finalizar a live, ó. Pacífico sou, tipo, eu sou da paz. Eu não gosto de confusão. Eu sou tranquilo. Ou, se fosse uma mulher falando aqui, eu sou tranquila. Mas Davi está falando, eu sou tranquilo. Pacífico sou da paz. Eu gosto de paz na minha vida. Eu não gosto de confusão com ninguém. Ó, mas em eu falando, só eu falando eu tô em paz, eu tô tranquilo, eu sou da paz. Já eles estão em guerra. Nem deixa Davi terminar de falar, eles já estão brigando. Confusão danada. Isso é Bíblia. Salmos 120. E aqui eu finalizo. Sai de lugares que não tem a paz de Deus. Que não tem paz na sua vida. Ah, Ana, mas se eu sair aqui agora, eu fazendo as contas aqui, sabe? Não vai dar. Sério que a sua vida custa sua vida ficar aí? Só porque você vai ter que pagar um aluguel? Só porque muitas das vezes você vai ter que tirar a mão do bolso? Ou você vai ter que trabalhar bastante para você ter paz na vida? Para você chegar em casa e dormir tranquilo? Ou você está pensando que não tem como eu ficar gastando? Então eu vou ficar nessa confusão aqui mesmo. Eu vou ficar nesse lugar aqui cheio de brigas todo dia. Confusão todo dia. Esse lugar de guerra. Esse tanque de guerra. Não. Sua vida é valiosa. Você só tem essa vida aqui na terra. Quando você chegar o tempo da morte chegar, né? Porque vai chegar para todos. Ou de quando Jesus voltar. Ou vai ser céu, lugar de paz, né? Viver com Jesus, morar com Deus. Ou vai ser também o destino de inferno, né? Lago de fogo e enxofre, guerra, confusão, tristeza, tribulação,
dia e noite, noite e dia. Aí, muitas das vezes, né, a Bíblia fala que quem já chega no 80 já é enfado. Aí você já tá com 40, 50 anos vivendo essa guerra. E sua vida não vale paz por causa de dinheiro? Sério isso? Eu vejo pessoas abrindo mão de tão pouco para viver uma vida miserável, uma vida triste, angustiado, doente, vive reclamando, doente da vida, chateado, sem perspectiva de nada, triste, amargurado, cheio de amargura, cheio de reclamação, murmuração, porque não consegue abrir a mente, colocar em si. Sabe quando o próprio Deus fala na tua palavra que aqueles homens e mulheres de Deus caiu em si? Sabe aquele choque de realidade? Sabe aquele norte? Nossa, a minha mente abriu. Deus me deu uma direção. Aí Deus usa, fala, e a pessoa desobedece. Aí fica amargurada, triste, doente. Tem pessoas doentes da alma. Tem pessoas que não têm felicidade, nem paz para deitar e para dormir, mas quer ficar no lugar que não se encontra bem. Da onde que Deus mandou você viver num lugar de Quedar? Da onde que Deus te chamou para você habitar nas tendas de Quedar? Aonde? Ou na cidade? Ruim? Não. Deus te chamou para viver em paz, filho. Deus te chamou para viver em paz, filha, em nome de Jesus Cristo. Acorda para a vida. Tem pessoas que é tão... Me desculpa esse termo, mas eu vou ter que usar para você entender o que Deus está falando. Tão miserável, tão seguro, que não consegue pagar um aluguel para viver bem, para viver em paz. Porque quer viver junto com os pais, com a família inteira. E às vezes o problema dessas famílias ficar chateada nem é por causa da grandeza de gente, muita gente, é por causa de você estar ali, porque Deus não te quer ali mais. Aí começa a ficar tudo turbulento. Lembra quando Deus usa a palavra dele lá em Êxodo, se eu não me engano, o Levítico, né? Que ele fala assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Aí ele sai, ele vai, ele sai daquele lugar. Só que ele faz uma coisa errada. Ele deixa ir com você a sua família. Aí vai atrás dele o sogro, vai tudo, a família inteira. Aí o que acontece nesse turbilhão de coisas? O sogro morre. Muitas coisas aconteceram que não era para acontecer no meio do caminho. Confusões que ele passou que não deveria ter passado. Era só ele sair. Mas ele não saiu. E quando saiu, levou junto a parentela toda. E a Bíblia ali é clara: sai da tua terra e da tua parentela. Não é para levar ninguém. Sogro, sogra, não é para levar. Ai, gente, em nome do Senhor Jesus. Há tempo para tudo. A Bíblia fala claramente que quando o homem casa com a sua esposa ali, sua mulher, que eles se tornam um só. E cada um tem que ter sua vida, cada um tem que ter sua casa. Não dá certo o turbilhão de gente. Há tempo para tudo. Às vezes foi morar com o sogro, com a sogra, porque não tinha dinheiro. Ok, pronto, certinho. Deus vai cuidar de você. Mas chega o tempo que você está trabalhando, a mulher também trabalhando. Dá, mesmo que apertado, dá para arrumar aluguel. Não sai porque não quer. Não sai porque muitas das vezes está acomodado na tribulação, na guerra, na confusão, no lavar a cara da pessoa, lava a cara dia e noite da pessoa. Principalmente quem não é o filho verdadeiro da pessoa,
que se torna ali a nora ou o genro, né? Então, gente, há tempo para tudo. Há tempo, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar-se e há tempo de deixar de se abraçar-se. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Você já viveu guerra demais, filho. Você já viveu guerra demais, filha. É tempo de paz na sua vida. E para você ter paz, você vai ter que sair do comodismo. Você vai ter que abrir mão de certas regalias para ter paz. Porque quando você abre mão de regalias, quando você abre mão de certas coisinhas que tá acomodada, exige de você, exige de mim, exige de nós responsabilidade. E isso te deixa desconfortável. Mas não significa que isso vai ser para sempre. Às vezes Deus está só esperando um passo teu. Quando você sair, as coisas melhoram. Por você não estar obedecendo a voz dele, as coisas estão tudo de mal a pior. Cada dia fica pior. Vou mudar e não muda nada. Amém, gente? Vamos orar para estar finalizando esta live. Amém? Deus, eu te peço em nome de Jesus, que vidas aqui, Pai, que se encontra cheio de problemas na vida, que já está exausta, o cansaço é tanto, e nem é espiritualmente falando, Deus, nem é por causa do inimigo das suas almas, que ama fazer isso com as pessoas, é por causa, Deus, da pessoa mesmo, que não abre mão de certas coisas, não te obedece, não consegue ter uma claridade da tua voz. Muitas das vezes escuta a tua voz, mas rejeita a tua voz. Muitas das vezes, Pai, ouve alguém usado pelo Senhor para falar, mas o coração fecha e os ouvidos tapa. E eu te peço em nome de Jesus, que aonde tiver alguém resistente à tua palavra, possa se quebrar agora, em nome de Jesus. E que esta, Pai, cegueira que está sobre os olhos dele, sobre os olhos dela, e aonde tiver, Pai, um tampão, tampando seus ouvidos, para que não entenda, às vezes até entende, Deus, mas não consegue ter um norte, uma direção, possa ser repreendido agora, em nome de Jesus. E essa pessoa possa ter direção do Senhor, do céu, em nome de Jesus. Que eles não venham fazer nada precipitado, nada assim como Maria vai com as outras, mas que faça tudo organizado, que faça tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, que vidas, quando forem conversar uns com os outros, principalmente os casais casados, possa ter, meu Deus, a direção do céu. Tira essa confusão, Pai, que muitas das vezes o outro vai conversar um com o outro e nada resolve, tudo dá errado. O outro fala uma coisa, o outro entende outra e vira aquela confusão. Em nome de Jesus, não deixa isso mais acontecer. Dá norte a este homem, dá norte a essa mulher, dá direção do céu para estas vidas, para esta casa, para este lar, para esta família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tira o fardo que eles estão carregando. O Senhor Jesus mesmo fala na tua palavra, troca comigo, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tem pessoas, Pai, aqui nesta live que está carregando fardos que não deveria carregar, que está carregando jugos que não deveria estar carregando. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam entender essa palavra, eles possam trocar com o Senhor Jesus os fardos deles que estão insuportáveis, que estão pesados, com os fardos de Jesus que é leve e com o jugo de Jesus que é suave. Em nome de Jesus, esta é minha oração a cada um, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada. Desde já eu quero agradecer a todos. Amanhã terá live, viu? 3 horas da tarde. Não perca. Venha participar de novo aqui comigo.
Em nome de Jesus, já agradeço a todos que seguiu, que curtiu, que deixou seu comentário, que entendeu a palavra de Deus. Muito obrigada, né, ao Henrique por ter curtido a live, por ter ajudado. Em nome de Jesus Cristo, né, gente? Também eu tô esquecendo aqui, acabou de lembrar eu aqui. Amanhã eu tenho uma reunião, né? Até falei cedo. Uma reunião 3 horas da tarde. E eu sou acostumada a fazer live aqui 3 horas. Então lá para 3h30, 4 horas, eu estarei em live, tá bom? Muito obrigada. E é isso. Tchau para vocês. Fica com Deus. E até uma próxima live. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe a cada um de vocês.